Bom dia. Primeiramente, agradeço o convite da Abralim, parabenizo essa ideia tão lúcida de discutirmos desde diferentes ciências e áreas o problema das fake news, e agradeço especialmente a Ana Bentes e Cláudia Vanderlei pelo convite. Sou economista, então isto me faz abordar o problema das fake news como um produto, o que já é questionável. Mas, enfim, nós, os economistas, somos treinados para analisar os produtos. O que nós chamamos de produtos são bens, serviços tangíveis ou intangíveis, que, para além da sua própria fabricação, obrigatoriamente passam pela circulação mercantil, isto que os converte em bens econômicos. E a economia se centra no estudo desse tipo de bens, digamos assim. Muito bem, nesse sentido, pensar nas notícias falsas implica pensar em todo o setor midiático e no sistema de informação de cada sociedade, e por isso, enfim, nós precisamos mapear de que forma esses produtos circulam. Quando a gente pensa no sistema midiático, os produtos e as ações são muito mais do que um, mas nós economistas temos o método de generalizar, eliminar algumas diferenças e escolher algum produto que possa ser uma espécie de caso-controle. Pensando nessa atividade, nesse convite para o evento das fake news, com dois bolsistas do Instituto de Economia, eu sou professor da FCA, mas aí no caso são dois bolsistas do Instituto de Economia, convidei eles a participar numa pesquisa que a gente tentaria, enfim, definir como que está, qual é a estrutura do setor de informações e de mídia. É uma coisa que os economistas fazemos na nossa prática cotidiana. Nesse sentido, escolhemos como um produto, como referência, o caso controle, a mídia impressa, que é a mais tradicional, o jornal. Embora ela seja mais tradicional, faz parte de uma trilogia que são os jornais impressos, a televisão e o rádio, e que foram, de alguma forma, abalados pela mudança tecnológica com a aparição das mídias sociais, a internet, enfim, as chamadas redes sociais. E aí ficamos nos perguntando qual seria o produto adequado para circular nesse espécie de mercado. Nós chamamos de mercado as diferentes setores da sociedade. Muito bem. Então, se a gente pudesse definir um produto ideal, esse produto seria um produto que traga informação e conhecimento e que pudesse estar livre de mentiras. Assim como às vezes lemos os produtos da indústria que circulam nas prateleiras das lojas e que dizem livre de açúcar ou de agrotóxicos, enfim, ou de qualquer outro ingrediente. Então, nós ficamos pensando que tal a possibilidade de que a sociedade pudesse transitar e circular no mercado da informação produtos que fossem livres de mentiras. Muito bem, a gente quando pensa a estrutura dos mercados, usa justamente o termo estrutura para designar que existe uma série de atores, organizações e instituições que convivem na produção de um determinado bem econômico e na circulação desse bem. Para dar um exemplo que me parece claro, mas é diferente da mídia, o setor da saúde, por exemplo, ele é composto desde a indústria da química fina, a produção dos remédios, as pesquisas da química, as pesquisas da física aplicada, a produção dos equipamentos, os hospitais, os profissionais, enfim, uma rede de assistência que conformam o que a gente chama complexo industrial da saúde. Envolve quantidades milionárias de recursos e tem impactos importantíssimos na sociedade. Como é que poderíamos pensar o complexo industrial da mídia, onde circulam as notícias e as notícias falsas?
Então, a primeira coisa que nós definimos é a partir do jornal, que é o produto mais tradicional que conhecemos, como que poderia ser, de alguma forma, tipificado e caracterizado este produto. Em primeiro lugar, estamos falando do jornal impresso, que sofre hoje um grande abalo pela inovação tecnológica, que são as mídias sociais. Em segundo lugar, esse abalo se produziu por mudanças tecnológicas que, em relação aos jornais, foram disruptivas, no sentido de que fizeram com que o leitor ou o assinante do jornal migrasse para outras áreas, como são as redes sociais, e com ele levasse os anunciantes, que são o elemento fundamental que financia os jornais. Logo, os jornais começaram a ver que perderam freguesia e que os custos de impressão não eram suportados mais pelos ganhos, uma vez que também perdiam anunciantes. Nessa mudança, não aconteceu somente este problema mercadológico, mas também aconteceu que o próprio leitor se transformou em um leitor digital. Essa transformação trouxe mudanças estruturais importantes. Uma delas que identificamos é o fato dos tempos dedicados pelo leitor do jornal impresso e, digamos, o leitor, o flanner da internet. Da mesma forma que o leitor tradicional virava as páginas de um jornal, mas em geral os jornais têm uma coisa mais ou menos de 40, 50 páginas, trazem inúmera quantidade de artigos e no meio inúmera quantidade de propagandas. Mas, digamos, é um material substancioso, grande, que é de difícil leitura por causa do tempo. Os novos leitores, os leitores digitais, dedicam mais tempo ainda, mas não somente à leitura, mas a essa atividade de, como antigamente fazíamos, passar uma página rapidamente para outra, fazendo uma leitura assim diagonal dos conteúdos. Hoje os leitores digitais dedicam muito tempo à chamada navegação na internet. Pois bem, ao mesmo tempo, a inovação tecnológica é tão disruptiva que produziu fenômenos tais como, desde que surge a notícia na internet e, portanto, entra no que nós chamaríamos o sistema de circulação mercantil, até que ela é divulgada, o tempo é praticamente zero. E esse tempo não era zero e era muito importante para os jornais. Não podemos esquecer que o jornal funciona com profissionais, com uma estrutura de redação, com um chefe de redação e uma estrutura bastante complexa que seleciona, reescreve, checa a fonte e a verdade dessas informações, seleciona, analisa e produz a informação. Agora, tudo aparece diretamente no mesmo momento em que se produz o fato da notícia e, ao mesmo tempo, ela é divulgada em várias redes. Junto com isto, então se produz uma mudança dos leitores que agora são digitais, mas as pesquisas internacionais mostram que esses leitores, como acontece um pouco com o que a gente chama a floresta do mercado, no sentido de que ela é composta por diferentes organizações, diferentes tamanhos de firmas, diferentes possibilidades de financiamento, diferentes possibilidades de renda dos consumidores. No caso da mídia, essas diferenças também são ainda são potencializadas. Veja-se o caso de que os novos leitores, as faixas etárias dos jovens, eles não nasceram, não fizeram esta transição da mídia, do jornal escrito e impresso para a tela. Eles já nasceram lendo na tela e provavelmente esta atividade vai se potencializar. Então, isto é um desafio muito grande para o jornalismo e é um desafio para nós como professores, porque muitas vezes no cotidiano da aula, na sala de aula, ouvimos os colegas dizer: mas o telefone celular, mas os smartphones, mas os tablets que invadem a nossa aula expositiva, quebrada logo pela a nossa tradição quebrada pelos novos aparelhos que intermediam as relações sociais. Portanto, é um desafio importante pensar nessas mudanças do ponto de vista também mercadológico, apenas mercadológico. Ao mesmo tempo,
a velocidade com que essas tecnologias mudam e trazem novidade também nos surpreendem para além do que é a mídia impressa. Então, se praticamente na internet foi abolida a oficina, o ateliê onde se constrói a notícia, como era típico do jornal escrito, então isto, de certa forma, modificou completamente os produtos que circulam. Fake news é um termo atual, adequadíssimo e muito novo, digamos assim, mas o fato social que aponta é antigo. A mentira, a manipulação, dizer uma coisa que não é precisamente verídica ou que pareceu nuançada. De certa forma, os politicólogos já tinham antecipado isto quando, numa espécie de expressão corrente deles, dizem a política é a arte de ocultar a verdade. Então, isto já existia no nosso mundo capitalista, apenas que agora estamos em um novo patamar de tecnologia que implica mudanças nas relações sociais. Quando apareceu o conceito de globalização, em boa medida cultivado e divulgado pelos geógrafos, também apareceu uma crítica do lado dos economistas que isto não seria nenhuma novidade, apenas seria ampliação do mundo transformado em mercado. O planeta inteiro agora é um mercado. Não haveria grande diferença, disseram alguns economistas, em relação ao momento que Colombo saiu da Europa e veio para a América. Apenas completou-se a tarefa de envolver o mundo nas relações comerciais e produtivas. Mas, na verdade, houve grande quantidade de mudanças. Caiu o muro de Berlim, o mundo se transformou menos em bipolar e mais em multipolar, e a globalização, que parecia ter unificado classes sociais e anunciado o fim da história, na verdade se transformou em um rígido esquema de hierarquias e desigualdades, no qual circulam as mercadorias e se acumulam os capitais. A economia, faz muito tempo, abandonou seu interesse de analisar o problema e o conflito de classes e, sobretudo, os terrenos que implicavam juízos de valor. Aquela saga de Adam Smith, David Ricardo e o próprio Marx foi, de alguma forma, virou-se a página, para não dizer superada, mas foi trocada por uma nova visão da economia, em boa medida influenciada pelo positivismo inglês, na qual a economia abandona seu compromisso ético com o problema da reprodução e ampliada do capital e o problema da sobrevivência material da sociedade dos seres humanos, para uma equação muito mais simplificada, que é simplesmente a que apresenta o dilema dos recursos escassos e necessidades ilimitadas. Nesse sentido, a economia entra por um campo em que, de certa maneira, os conflitos dos juízos de valor e o conflito típico das ciências humanas é deixado de lado por uma certa feição à matemática e aos indicadores quantitativos. De fato, esses indicadores muito nos ajudam a entender a realidade econômica, uma vez que a natureza da realidade econômica é, sobretudo e naturalmente, incerta. Então, a demografia, a estatística e as medidas econômicas e econométricas são tentativas de nos aproximarmos de uma realidade que é naturalmente incerta e, de alguma forma, nos dar uma certa regularidade para entender em forma aproximada o problema. O problema é que a ciência econômica abandonou aquilo que os economistas clássicos chamavam de economia política. E aí partimos para uma economia muito mais centrada na esteira do que vai ser o liberalismo e do que vai ser uma boa pista de aterrissagem para a política neoliberal, que não é outra coisa que a antipolítica pública. Portanto,
o sistema mediático, ele é também uma estrutura complexa que permite fazer com que circule informação, mas essa informação seria impossível de circular de uma forma objetiva e neutral. Portanto, para honrar os linguistas, diria o que já há bastante tempo avisou Chomsky, de que, e se referindo apenas à televisão, mas de que isto seria uma estrutura no qual o significante condiciona o significado. Então, a nossa ideia é que a economia deve recuperar, em certo sentido, as problemáticas dos autores clássicos, no sentido de colocarmos novamente os problemas dos juízos de valor, os problemas da classe, os problemas do desenvolvimento e os problemas da política pública, em cuja esteira se desenvolvem as questões da mídia, das notícias e do conhecimento. Eu retomo isso quando voltar nos segundos 15 minutos. Obrigado.